boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos conversar sobre o crime de registro não autorizado de intimidade sexual previsto no artigo 216b do Código Penal. Então, conteúdo, primeiro considerações iniciais, depois direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo e, por fim, consumação e tentativa. O artigo 216b diz assim: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem e fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Bom, bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, violado pela gravação, né? Ficou faltando o restante do escrito, mas violado pela gravação, filmagem, fotografia de não consentida, né, de uma cena de nudez ou cena de sexo ou ato libidinoso, e também por eventual montagem. Tá? Então a questão aqui, o crime viola, o bem jurídico violado é a liberdade sexual. Direitos do crime, né? O sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa, independentemente do sexo ou orientação sexual, sendo, portanto, um crime comum. E o sujeito ativo ele pode ser, inclusive, a pessoa que está participando da cena de sexo. Não precisa necessariamente ser um terceiro que grava, tá? Pode ser a própria pessoa que esteja participando, que está gravando, sem autorização dos demais, e daí também restará configurado o crime. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, independentemente do sexo ou orientação sexual. Tá? Tipo objetivo. O crime consiste em produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, isso é muito importante, sem autorização dos participantes. São diversos verbos núcleos, né? Tem 4 núcleos: produzir, fotografar, filmar e registrar. Né? Produzir é levar a efeito por meio de organização, preparação ou realização de filme, fotografia ou registro. Então produzir é você montar, né? Você põe um cenário, põe os móveis do local, uma cama, tal, isso é produzir. Fotografar é reproduzir determinada cena por processo fotográfico, que é um processo estático, analógico ou digital, pode ser de qualquer meio, tá? Pode ser tanto analógico quanto digital. Filmar é registrar determinada cena em filme por meio analógico e digital. E filme é um conjunto de imagens, né, em sequência, né, por meio analógico ou digital. E registrar é qualquer forma de registro que não seja filme ou fotografia. Por exemplo, uma pintura. Tá? Você pode ter esse crime, inclusive, por meio de pintura. Tá? Eu sei que parece ser meio estranho, mas o legislador, com registrar, quis alcançar isso. Porque a pintura, se ela for fidedigna, ela é um registro. Tá? E pode configurar o crime. Bom, o crime de forma livre, né? Podendo a produção, fotografia, filmagem ou registro se realizar por qualquer meio. Tá? Então aqui não tem um meio específico, pode ser qualquer meio. Como eu coloquei, analógico, digital, qualquer meio. Além disso, a conduta deve recair sobre cena de nudez, que é a cena em que aparecem pessoas sem vestimentas. Tá? Então, cena de nudez. Cena de sexo, que é a cena onde se está praticando um ato sexual, que no caso seria a conjunção carnal. Ou cena de ato libidinoso, que é a cena onde está praticando um ato sexual diverso da conjunção carnal. Além disso, para a configuração do crime, essa cena deve ser de caráter íntimo e privado, não se configurando o crime se se tratar de encenação destinada à exibição pública. Então tem algumas vezes que cenas de sexo são exibidas publicamente ou nudez exibida publicamente. Então só vai configurar o crime se for caráter íntimo e privado. Então, por exemplo, você dá a janela do meu apartamento, eu filmar a pessoa no prédio vizinho praticando um ato sexual ou tomando sol pelado na varanda, vai configurar o crime. Agora, se isso é uma exposição artística ou se é um show numa casa noturna, daí já não configura o crime, porque daí é público, não é íntimo e privado, é uma exibição pública, certo? Além disso, né, o registro de cena tem que ser realizado sem a autorização dos participantes. Isso é, sem a anuência de todos que participam do ato. Então, quer dizer, tem que ser feito sem autorização dos participantes. Porque se eles autorizarem a gravação, não configura o crime. E como eu disse lá nos sujeitos do crime, pode inclusive a pessoa que está participando cometer esse crime,
se ela faz uma gravação sem autorização. Pode ser o terceiro, tá? Que é até bastante comum, mas pode ser também uma pessoa que está participando, que também é comum, tá? E por fim, caso a gente de alguma forma divulgue a cena, incorrerá no crime do artigo 218C do Código Penal. O parágrafo único dispõe, por sua vez, né, que na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Tá? Aqui nessa hipótese a gente realiza uma montagem, que é o artifício digital ou não, pode ser tanto uma montagem digital, de Photoshop, de edição de inteligência artificial, quanto uma montagem não digital, analógica, né, como colar a cabecinha da pessoa por meio de recortar, né, a fotografia, para incluir pessoa que não participava originalmente da cena de nudez ou sexo. Tá? Então aqui o agente realiza uma montagem. Então o tipo penal equiparou a pessoa que faz uma montagem. E o tipo subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de produzir, filmar ou registrar cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então o dolo, tá? O crime é doloso, não tem nenhum tipo de dolo específico nesse caso. E a consumação em tentativa, né? Isso aqui é discutível, tá? Mas para a doutrina que eu adoto, né? O crime se consuma com a realização do registro da cena de sexo sem anuência dos participantes. É um crime formal, tá? Você não teria que ter, de fato, um resultado naturalístico. Alguns autores falam que seria o crime material, porque a fotografia ou a filmagem seria um resultado naturalístico. Mas é discutível isso, tá? Então não vai fazer muita diferença também na prática. Então eu entendo que é um crime formal e a tentativa é admissível. Muito bem, agradeço vocês por assistirem essa aula. Espero vocês nas próximas. Muito obrigado e até mais.